Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Chico Ceará, contador de história do folclore caipira. Olha, eu não sou da idade da pedra, mas conto muita história antiga do tempo das dificuldades, do tempo que o pessoal jovem não conheceram. Então, na época eu morava num lugar, fui criado num lugar muito carente de tudo, carente de saúde, carente de tudo. E a dificuldade era total. Quando precisava de levar uma pessoa, um paciente para a cidade, passando mal, que não tinha transporte, não tinha estrada, não tinha água, não tinha luz, era tudo difícil. Então aquele paciente era levado na rede para a cidade. Aí, enquanto o pessoal providenciava uma rede, um pau para levar, e corda para levar aquele paciente, juntavam uns 20 homens para levar uma pessoa só. Aí dois levavam, revezavam, ia revezando até chegar na cidade. Aí ia um na frente, falava com o pessoal da prefeitura, arrumava um carro para ir encontrar. Só tinha 3 quilômetros de cidade, de estrada. Então o resto era tirado na rede, levado na rede. Então eu sou desse tempo que do fogão caipira, minha mãe cozinhava para nós no fogão caipira. As panelas eram de barro, as panelas eram de barro, de ferro. Então, prato era de barro, colher era de ferro, as colheres de ferro, não era como hoje, não. É tudo dependioso, tudo difícil. Então, aí acontece que o meu irmão foi para Rio de Janeiro, trouxe um rádio de pilha, ainda era um pouco de novidade, porque o meu avô tinha trazido um rádio primeiro, rádio sempre de mesa, mas aí começou a chegar a evoluir as coisas, e o meu irmão trouxe um rádio do Rio de Janeiro, e tinha um velhinho na minha região, na minha comunidade, que ele ia 18 quilômetros para a cidade para assistir a missa. Aí o meu irmão chegou nele e conversou: tio, eu vou lhe vender um rádio que o senhor assistir a missa em casa. Ele disse: ô, pois beleza, ótimo. Aí foi amor à primeira vista. O meu irmão vendeu o rádio pro velho, na hora da missa. Aí quando o velho curtiu a missa todinha, achou legal demais, ficou com o rádio por algum tempo. E aí, meu avô, meu avô mora no vizinho dele, né? Meu avô era um comerciante, tinha um comérciozinho e um açougue, né? Aí acontece que a outra tecnologia que chegou depois foi a radiola. Aí o meu avô comprou uma radiola, caladinho, não falou para ninguém. Trouxe e colocou no comércio dele, né? Aí chega esse cidadão, vizinho nosso, vizinho dele, chegou lá, ele põe para tocar um disco daquele discão grande, sabe? Aí botou para tocar o repentista de viola em cantoria, né? E o velho gostava muito de cantoria, aí disse assim: compadre Joaquim, em qual é a rádio que você está assistindo? Meu avô disse assim: estou assistindo a Rádio Tupinambá de Sobral. Mas foi dando trote no outro, né? Os dois velhos, um dando trote no outro. Aí o velho disse assim: pois eu vou em casa colocar para a Inácia escutar, que era no caso a esposa dele, né? Aí com um pedaço ele voltou e disse: não, compadre, não é na Rádio Tupinambá não, que eu coloquei lá, não funcionou não. Aí o meu avô soltou aquelas risadas, né? E disse assim: não, compadre, tecnologia nova está chegando para nós. Olha aqui, é uma radiola, chama-se radiola. Aí depois eu estou curioso para ver, me mostra como é. Aí, pô, vem ver aqui, tem que ter esse discão aqui para poder tocar. Aí o meu avô mostrou, ele ficou muito admirado, sabe? Então, eu venho trazer para vocês as novidades que eram do passado, como era difícil. A minha mãe ia buscar lenha no mato para fazer nossa comida. Se nós precisávamos comer um arroz, vinha da roça o arroz com casca para ser pilado no pilão. Queria comer um mucunzá, que eu não sei se em algum lugar do Brasil não se chama de mucunzá, mas é aquele milho pelado que a gente queria comer. Então tinha que pilar no pilão. O cuscuz, para se fazer, era moído no moinho, manual. Moído milho manual no moinho. Então, as coisas tudo difícil, tudo difícil. Aí acontece, mas mesmo assim o pessoal vivia feliz.
pessoal vivia feliz, vivia bem. Eles se contentavam com aquilo. Então, era todo mundo feliz. Ninguém é, assim, ficava assim num estado de situação de muito triste, não, estava tudo na alegre, né? Então era assim. Aí acontece que eu gostaria de falar para vocês a cultura de lugar para lugar, porque eu andei um pouquinho já. No tempo que eu estava jovem, fui criado lá, mas hoje eu moro em cidade grande, né? Eu gostaria de contar para vocês a situação que eu passei e a situação atual de hoje, né? Aí, hoje esse lugar onde era difícil, hoje tem estrada, tem ambulância, vai buscar o povo em casa, tem, tem ambulância, tem estrada, tem água, tem luz, o pessoal não usa mais panela de barro, usa de alumínio, os arroz que chega da roça vai direto para beneficiadora, vai traz aquele arroz pelado. Aí diminuiu muito o serviço do povo. As mulheres iam lavar roupa no rio, hoje lavam em casa. E ainda tem mais essas máquinas de lavar que ainda ajuda mais, né? Então, as coisas mudou e para melhor. Pois bem, aí acontece que gostaria de mostrar para vocês a cultura diferente de um lugar para outro, não desclassificando o lugar de ninguém, mas acontece que no estado do Ceará, se você vai andando lá na roça, no interior, e seu carro quebra e você está com medo de ficar à noite vigiando o carro lá, né? Você pede um lugar, chega numa casa e pede um lugar para você passar a noite. Então, como é que funciona? Você chega, cidadão, dá para você me arrumar uma dormida para mim dormir na sua casa até amanhã cedo? Porque amanhã cedo eu vou embora, eu tiro o carro do prego e vou embora. Aí o cidadão recebe você muito bem, e arma logo uma rede para você deitar, porque na roça, lá no interior, faz muito calor, não usa cama. Aí então arma logo uma rede para você deitar, prepara uma janta especial para você, e no outro dia você se arruma e vai embora, né? Então no centro-oeste brasileiro, no sul, e em vários lugares da federação, funciona diferente. Você chega a acontecer um caso dessa mesma natureza, um carro quebrar, você estiver no interior de Goiás, de Minas, de algum lugar, você é acolhido a mesma coisa do Ceará, com a diferença, só o sotaque. Aí acontece que seu carro quebrou, você chega num cidadão daquele ali e diz assim, meu amigo, dá para você me arranjar um pouso para mim pousar na sua casa até amanhã cedo, para mim tirar o carro do prego e ir embora. Aí se eles recebem você, pega uma cama, se não tiver uma cama, mas nem que seja um colchão bom tem, um colchão para você dormir, e prepara uma janta especial para você. Eles são acolhedor, pessoal de todo o país, nosso país, graças a Deus, eles são muito acolhedor. Então, o que eu quero me referir não é o sistema de acolher, o que eu quero me referir é a diferença de lugar para lugar, como é chamado. Você, no estado do Ceará, se passa num lugar, vê uma casa arrodeada de alpendre, então você acha a casa bonita e tal, aquela coisa, né? Casa rodeada de alpendre, né? Então, aqui para nós, no centro-oeste brasileiro, quando você vê uma casa rodeada de área com telha colonial, aí você não diz que é casa rodeada de alpendre, você diz que é casa de quatro águas. Então, funciona assim, casa de quatro águas. Então, as coisas é tudo diferente do lugar para lugar. A mandioca, nós chamamos, em algum lugar é chamada de macaxeira, em algum lugar é chamada de aipim. Então, assim, em algum lugar chamado, trabalhar na roça chamado agricultor rural, lavrador e etc. Mas tem lugar que é chamado trabalhador na juqueira. Então, cada lugar tem sua forma de ter o seu sotaque, sua posição de chamar. Pois bem, aí acontece o seguinte, o transporte do meu pai era uma égua. Aí acontece que o meu pai plantava milho em volta de casa, no quintal, como nós chamávamos. Aí, e ele usava fumo
que é tabaco, que é usado para fazer cigarro, que todo mundo sabe que a indústria fabrica cigarro de tabaco, mas lá no meu pai nós não chamávamos tabaco, chamava-se fumo. Aí o meu pai preparava um canteiro, vamos dizer, uma espécie de para plantar hortaliça, a gente não prepara aquele lugar para fazer o plantio das mudas, para preparar as mudas. Então, meu pai preparava as mudas de fumo, que chama tabaco, preparava as mudas de fumo para quando. Aí aquele milho crescia, nós plantávamos milho, o milho crescia. Quando o milho crescia, chegava a ficar maduro, nós comíamos o milho e depois meu pai colocava a égua para comer a forragem, né? Depois meu pai pegava a égua e colocava lá dentro para comer a forragem, a palha de milho, né? Depois que o terreno estava limpo, meu pai terminava de concluir, e aí tirava a égua de dentro daquela área e as mudinhas de fumo já estavam preparadas lá e trazia para estar na terra, né? No solo, né? Aí só que o velho usava um sotaque diferente, sotaque da inocência, que chega o compadre dele e ele chegou e disse assim, compadre, eu tirei a égua dali, colhemos milho, comemos, botei a égua para comer a forragem, agora eu tirei a égua e plantei o fumo. Então, para nós, se nós for usar de má fé, o velho disse um palavrão, mas na realidade não foi palavrão, foi inocência, que ele tirou a égua de dentro daquele terreno para plantar o fumo, mas plantar o fumo no solo, na terra, sem maldade nenhuma. Então é esse o meu vídeo, e outra oportunidade a gente traz mais vídeos diferentes, de novidade diferente, de folclore brasileiro. Disso eu conheço bem, que eu fui criado na roça. E é isso. Se quem gostou, curta meu vídeo, compartilhe com os amigos, parentes, se inscreva e acione o sininho para receber mais notificação. Nós estamos aí fazendo vídeo para mostrar a cultura brasileira, nossa cultura brasileira. E é isso. Muito obrigado.